Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Cristo nos aceitou. Você sabia que Cristo te aceitou? Amém, né? O nosso versículo inicial se encontra em João, livro histórico de João, capítulo 15, versículo 16. Eu vou ler apenas o iniciozinho do versículo, tá? João 15, 16, apenas a parte A do versículo. Vós não me escolhestes a mim, aqui Jesus se referindo aos seus discípulos, mas eu vos escolhi a vós. Amém? Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, eleitos mais que vencedores, povo santo de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda a sorte de bênçãos. Meus amados, uma das verdades que o Evangelho da Graça nos desvenda, né, quando ele tira o véu da religião dos nossos olhos, uma das verdades é essa. Ele apresenta Deus absolutamente soberano. É interessante isso, porque você pode pensar assim, mas o irmão Cristiano, no meio da religião, do sistema religioso, as pessoas não veem Deus como soberano. Veja bem, teoricamente elas até veem, elas dizem, elas cantam, né? Não, Deus é soberano, Deus é soberano. Mas na prática elas não pensam assim, por quê? Porque elas entendem que o homem vive do seu próprio livre-arbítrio. Você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, não existe livre-arbítrio? Amado, veja bem, o único ser que tem literalmente o arbítrio absolutamente livre é Deus. O ser humano tem arbítrio? Tem, mas é limitado. Por quê? Porque nós somos seres limitados pela carne, né? A carne ela influencia nossos desejos, nossos pensamentos, né? A natureza humana ela tem isso. Então o ser humano, ele jamais, em hipótese alguma, e você vai ver isso comigo aqui ao longo do nosso estudo, o ser humano jamais teria condições, por exemplo, de escolher Deus, de pensar nas coisas espirituais, devido a essa limitação. Então, o ser humano tem arbítrio? Ele tem arbítrio sim, dentro desse limite da vida terrena. O arbítrio humano, ele não entra no âmbito espiritual. Então deixa eu dar um exemplo para você. Onde vai o nosso arbítrio? O meu arbítrio vai em algo que eu queira comer, por exemplo. Hoje é domingo, eu vou comer uma macarronada. Né? Eu vou fazer então um churrasco, sei lá. Você escolhe o seu arbítrio terreno. Eu vou investir o meu dinheiro nisso, eu vou trabalhar naquilo, vou fazer o curso daquilo outro. Isso são escolhas que o ser humano faz e tem nessa vida terrena. Né? E as escolhas que nós fazemos, elas refletem essa vida e nós escolhemos delas. Vocês entendem? Então o limite do arbítrio humano vai nisso, vida terrena. Agora, quando entra no âmbito espiritual, o ser humano não tem capacidade. Né? Então, se nós hoje entendemos que somos seres espirituais, né, temos o dom da fé, temos a confissão e conhecemos a palavra do Senhor Jesus e tudo mais, foi por quê? Porque nós quisemos? Não, foi porque Ele nos quis. Os discípulos não seriam discípulos do Senhor Jesus por vontade deles. Estão compreendendo? Essa é a grande verdade apresentada aqui. Vós não escolhestes a mim, eu que escolhi vocês. Vocês são meus discípulos porque eu quis que vocês fossem. Vocês estão compreendendo? Então, há dois âmbitos, o âmbito material, físico, terreno e o âmbito espiritual. No âmbito terreno nós temos o arbítrio. Né? É limitado, mas ele está limitado. Ele trabalha dentro dessa limitação material. Agora, no âmbito espiritual, não. Quem atua é Deus. Então, existe alguns bordões, vamos dizer assim, algumas frases de efeito que o sistema religioso gosta muito de usar. Né? Então, vou dar um exemplo. O próprio Deus abençoe, né? Agora há pouco, antes de iniciar o estudo, eu até fiz um pequeno comentário sobre isso. A gente tem um costume, é claro que a gente fala isso, amados, na melhor das intenções, é evidente. Cristiano, quando eu falo Deus abençoe é errado, mas eu falo na melhor das intenções. Eu sei, amado, só que
A questão é que nós temos que adequar a nossa boca àquilo que nós cremos, àquilo que a palavra diz. Vocês estão compreendendo? Então, eu não posso hoje na graça falar Deus te abençoe, porque a palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos. Sabe? Então, existe jargões, né, que as pessoas falam, que elas não percebem que estão falando coisas erradas. Então, esse tal de Deus abençoe, né, e também dentro do assunto de hoje, é o tal do aceitei Jesus. São frases erradas. Eu pergunto para você, você que lê a palavra, você que conhece a Bíblia, eu te pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, onde você já viu na palavra de Deus a frase aceitar a Jesus? Ah, porque fulano aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, eu que quis. Onde você encontra isso na palavra? Então vocês veem que são jargões, são frases que o sistema fala que não estão de acordo com a palavra. Então falar eu aceitei Jesus, ou então venha irmão aceitar a Jesus. Eu falava isso, amado, quando eu era pregador do sistema. Como os irmãos sabem, a maioria de vocês sabe, eu prego desde os 15 anos de idade. Então quando eu pregava, por exemplo, na Igreja Batista, sempre ao final da minha mensagem que eu dava lá, eu sempre fazia o tal do apelo, convidando as pessoas a aceitarem Jesus, né? Ou seja, eu dava aquele estudo na esperança de alguém aceitar Jesus. E aí no final eu falava, aceite Jesus, você que não aceitou, você não sei o quê. Ficava fazendo aquele apelo, né? Por quê? Porque aquilo que me foi ensinado. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí que veio do sistema religioso sabe disso, que era assim. O pastor pregava no final, vem aceitar Jesus, que é o pecador, não sei o quê. Sabe? Então, são frases erradas, né? São coisas que não estão em linha, sabe? Porque não existe aceitar Jesus. Foi Ele quem nos aceitou, Ele quem nos quis, aliás, desde antes da fundação do mundo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, abençoados, nós temos que adequar a nossa boca à graça. Eu não posso falar aceitar a Jesus, porque não faz sentido à luz da graça. Eu não posso falar Deus te abençoe, porque também não faz sentido. Veja, para quem nunca leu, vou ler 2 versículos que são clássicos da graça. O primeiro, Efésios 1:3. Vejam só. Para você que é novo na graça, perceba. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, vejam só, nos abençoou com todas. Tá vendo que está frisado aí na tela? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, elas estão nas regiões celestes, estão em nós. Porque o reino de Deus habita em nós, né? Nós somos cidadãos do reino e o reino de Deus está em nós, como a palavra diz. Então todas as bênçãos espirituais já nos foram conferidas. É por isso que eu falei agora há pouco que independe da nossa posição terrena o fato de sermos abençoados, né? As pessoas veem o fato de serem abençoadas sempre do ponto de vista de como ela está no momento. Então, se ela está bem de saúde, se ela está com dinheiro, se ela está feliz, estou abençoada. Ou então, se ela está passando um período de luta, eu estou amaldiçoada. Deus está pesando a mão. Porque... Você entendeu? Ela muda a posição dela de acordo com o que ela vive. Só que, na verdade, não. Você pode estar passando por um momento feliz, né, próspero, com saúde, mas você pode também estar passando por uma momentânea tribulação, por uma luta. Independente disso, você é um abençoado. Porque a questão não é estar abençoado. A questão é ser abençoado. Entende? Nós somos abençoados. Então, por isso que não usamos Deus te abençoe. Gálatas 3:9. De modo que os que são da fé, e nós somos da fé, confesse aí que você é da fé, são abençoados com o crente Abraão. Você percebe qual é a sua posição? Não é estar, é ser. Então você é um abençoado com o crente Abraão, né? Você é um eleito de Deus mais que vencedor, essa é a sua posição. E o Senhor já nos abençoou. Então, essa frase, Deus te abençoe, não está em linha com a palavra, assim como a aceitar a Jesus e tantas outras. Tantas outras, porque o aceitar a Jesus
esse raciocínio implica em um homem ter capacidade para isso. Sabe? Implica em um homem ter capacidade de buscar Deus, de ir atrás das coisas de Deus, de desejar. Amado, o homem não tem essa capacidade. Nunca teve. Romanos 3:11. Não há quem entenda. Vejam só. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Pergunto para você, existe texto mais claro que esse sobre isso? Não há quem busque a Deus. O homem não tem capacidade de buscar o eterno, de desejar o eterno. O arbítrio do homem não tem este poder. Por isso que nós afirmamos, não existe livre-arbítrio para a salvação, como o sistema religioso insiste em ensinar. Porque eu aceitei Jesus, porque eu quis ser salvo, porque eu busquei a Deus. Não, amado, nada disso, absolutamente nada disso. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então eu pergunto para você uma coisa. Se você hoje entende, você vê, não há quem entenda, não foi o que nós acabamos de ler? Se você hoje entende, é por que então, se não há quem entenda? Se hoje você não entende a palavra da graça, glória a Deus por isso. Pensa aí. Se hoje você entende, é por quê? Porque Deus quis que você entendesse. Percebe que a prerrogativa é de Deus? Foi Ele que quis. Foi Ele que abriu o seu entendimento. Foi Ele que iluminou os seus olhos. Não há quem entenda. Então, se dependesse de mim, de vocês, de todos de nós, nenhum de nós entenderia nada. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos deu revelação. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então eu não teria jamais capacidade de buscar, de desejar, de querer o Senhor Jesus. Entenda uma coisa, não existe o homem aceitar a Jesus. Foi Jesus quem nos aceitou. Foi Deus quem quis o homem, seus eleitos. Então esse versículo, abençoados, demonstra que a iniciativa foi do Senhor em relação a nós. Se o Senhor não nos aceitasse, se Ele não nos quisesse, se nós não fizéssemos parte dos seus planos eternos, nós hoje não conheceríamos a palavra, não seríamos da sua família espiritual, não pertenceríamos a Deus. Mas eu louvo a Deus que nós fazemos parte da família do Senhor. Eu louvo a Deus porque hoje nós entendemos a sua palavra. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos conduz pela revelação do Evangelho, porque Ele quis pela sua misericórdia. Vocês querem ver mais um exemplo? Aí a pessoa pensa, mas Cristiano, esse é só um versículo. Tem algum outro fundamento? Tem. 2 Coríntios 3:5. Olha, vejam só. Não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Está vendo aí o fundamento? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Nós podemos até ter a capacidade de pensar coisas terrenas. Mas aqui Paulo está falando de coisas espirituais. E aí ele diz, não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Ou seja, a inteligência espiritual não é nossa, é do Espírito Santo que habita em nós. O conhecimento que temos não é nosso, é de Deus que nos deu. A capacidade que temos, né, de levar a palavra, de ensinar, de absorver esse Evangelho, de viver nele e dele. Tudo isso vem por Deus. A nossa capacidade vem dele. Então, amado, se você hoje é capaz de entender o Evangelho, de viver essa palavra, de confessá-la, sabe, de se libertar da lei. Amados, quantos de vocês que estão aí, que antigamente viviam aí debaixo de obras da lei nas igrejas do sistema,
Amados, vocês nunca teriam capacidade de abandonar as obras da lei se não fosse pela revelação, se não fosse por Deus ter capacitado a mente de vocês. Se não fosse isso, seríamos religiosos até hoje. Estaríamos pagando preço até hoje. E fazendo sacrifício, fazendo campanha. E passa óleo na cabeça. E faz isso, e come Santa Ceia, e batiza para cá, batiza para lá. Se hoje estamos livres desse raciocínio, é porque o Senhor Jesus abriu o nosso entendimento com o amor dele, porque nós somos suas ovelhas. Já vamos chegar lá nesse raciocínio. O Senhor nos atraiu porque nós somos dele. Uma vez ele disse assim, para algumas pessoas que não acreditavam nele, né? Ainda nos dias de sua carne, Jesus disse: olha, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. O que ele quis dizer com isso? Somente as ovelhas têm a capacidade de crer. Capacidade que vem de Deus, como nós acabamos de ver aqui. E aí no contexto ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Por que a ovelha consegue ouvir? Porque a ovelha tem a capacidade que vem de Deus. Então, como pode o sistema dizer que essa história de aceita Jesus? Eu aceito Jesus, eu aceitei Jesus. Amado, isso, olha só, isso é uma altivez humana. Isso é uma altivez. Sabe, isso é querer ultrapassar os limites das coisas de Deus. É querer colocar o homem como centro das coisas. Não, o centro de tudo é Deus. Deus é tudo. Tudo está em Deus. Tudo subsiste em Deus. Então, se hoje eu creio no Evangelho, se hoje, né, eu tenho a capacidade de ensinar, de falar, se hoje eu posso viver da palavra, né, no sentido de absorvê-la na minha vida e aplicá-la, enfim, é porque Deus me deu a capacidade. E a mesma coisa serve para vocês. Se vocês hoje receberam o Evangelho, é porque Deus os capacitou, porque Deus os amou. Foi o Senhor que nos atraiu quando o Senhor se manifestou, amado, na terra. Ele veio para salvar os seus, aqueles que se haviam perdido por causa do pecado, né, do primeiro homem. Então o Senhor veio e se manifestou para buscar o que se havia perdido. E ele atraiu o seu povo para si. A palavra diz, né, que o Senhor fez convergir nele todas as coisas. Então tudo está convergido nele. Quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou, ele atraiu para ele toda a sua criação de volta. A criação estava desconciliada, estava separada por causa do pecado, estava amaldiçoada. Então o Senhor trouxe de volta a sua criação, os seus eleitos de todas as eras. Eu sempre digo isso, os eleitos não têm nessa questão, amados, da salvação, não tem passado, presente ou futuro. O Senhor resgatou todos os dele, todos os que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, e ele atraiu. Os que se haviam perdido por causa do pecado, ele atraiu. E nós que já nascemos na nova aliança, já nascemos nele, já nascemos atraídos dele, já nascemos ligados a ele, que já nascemos com a obra consumada. Então veja, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar. Está vendo a palavra buscar? Pegou aí? Buscar e salvar o que se havia perdido. Notou que a iniciativa é dele de buscar? Não é o homem que busca Deus, foi Jesus que veio buscar o homem. A sua criação como um todo e os seus eleitos, obviamente. E principalmente. Né? Então, amados, vejam só mais um fundamento. Romanos 10:20. E Isaías ousou dizer... Perdão, amados, vamos ler de novo. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Ó, viu aí?
manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Olha aí, amado, cadê o livre-arbítrio para a salvação? O Senhor se manifestou àqueles que não buscavam por Ele. Foi Ele que nos buscou, foi Ele que buscou seus eleitos, que foram desconciliados. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então foi Ele que atraiu o seu povo de volta para si. Ele se revelou a quem não perguntava por Ele. Louvado seja Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus pelo amor dele por nós. Porque se hoje somos salvos, e somos salvos sempre salvos, é porque o Senhor nos salvou. É porque na cruz Ele nos atraiu. Ele reconciliou os seus eleitos. E ao ressuscitar, Ele nos deu vida eterna. E aí você pode se perguntar, né? O abençoado cristiano, por que Deus me aceitou? Que critério é esse? Por que Ele me escolheu? Por que Ele fez essa obra e me atraiu e me revelou? Sabe por quê, amado? Por um fator chamado predestinação. A maioria no sistema religioso rejeita a predestinação, o que é um absurdo, né? A predestinação, ela é, por assim dizer, metaforicamente, ela é a coluna vertebral de todo o evangelho. Ele sabe, o raciocínio está baseado nisso, nesse plano de Deus eterno. Porque tudo começou nisso, na predestinação, porque foi antes da fundação do mundo. Então o Senhor predestinou aqueles que Ele conheceu de antemão. Então Ele deu um destino previamente estabelecido. E o que Deus, amado, faz, o que Deus estabelece, tem que se cumprir. Entende? Então se Ele predestinou um povo seu para ser salvo, ser reconciliado, isso tinha que se cumprir. Então, o próprio Deus, em sua infinita misericórdia, veio salvar esse povo que Ele predestinou. Porque Deus, abençoados, sempre soube que os seus eleitos, mesmo sendo predestinados, não teriam capacidade de escolhê-lo. Então você vê que toda a obra é de Deus, o homem não tem um dedo. Amado, não há meio dedinho, não há um fio de cabelo do homem na obra de Deus. Deus elegeu o seu povo, a eleição é o que? A escolha, né? Então Deus nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou. Então essa escolha levou à predestinação, né? E essa predestinação levou Deus a atuar em nosso favor, para que tudo isso se cumprisse. Porque senão nós nunca o escolheríamos, nunca desejaríamos fazer parte da família dele. Porque nós não teríamos capacidade. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Estão lembrados? Então o Senhor escolheu a mim, escolheu a você e nos atraiu e nos revelou a palavra, nos deu capacidade, nos aceitou, como é o tema de hoje. Por quê? Porque Ele nos predestinou. Então vamos ver aqui mais dois clássicos aqui. Romanos 8, 29. Para você que é novo na graça, perceba. Porque os que dantes conheceu, ou de antemão conheceu, como diz outras versões, também os predestinou. Olha aí, ó. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, né, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, amado, você foi predestinado a ser filho de Deus. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube para quem está na gravação, tá? Para quem está pela gravação, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube alguns links sobre predestinação. Nós temos alguns estudos para você entender bem. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube isso aí para você que é novo na graça, tá? Efésios 1, versículos 4 e 5. Vou ler a Nova Versão Internacional. Vejam. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só. Você percebe que tudo começou na predestinação, na eleição e predestinação? Ele nos escolheu nele, ou seja, o critério é dele, antes da criação do mundo. Percebeu? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só, versículo 5. E em amor
nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, amados, se hoje por meio de Cristo você é filho de Deus, né, e nós sabemos pela revelação da graça, né, que existe a pré-existência, que antes da fundação do mundo mesmo, no Espírito já éramos filhos, mas aqui, do ponto de vista terreno, fomos adotados. Espiritualmente sempre fomos. Só que na carne nós temos pais, né? Como a palavra diz, o Senhor é pai dos espíritos, mas nós temos pais segundo a carne. Então, humanamente nós fomos adotados como filhos. E somos plenamente filhos de Deus. Não apenas no espírito, mas em todos os âmbitos de nossa vida. Nós somos filhos do Senhor. Ele nos elegeu, nos predestinou, nos deu capacidade, né, de amá-lo, de entender a sua palavra, nos trouxe toda essa revelação, porque Deus é maravilhoso, porque Ele fez isso antes da fundação do mundo. Então, Deus não improvisa. O fato de você pertencer a Deus hoje, amado, não foi Ele que improvisou a tua vida, não. Se você hoje está aí diante da televisão, do computador, do celular, não sei onde você está me assistindo agora ao vivo ou pela gravação, se você está aí hoje conhecendo a palavra, tendo a sua mente liberta do sistema religioso, vivendo o evangelho genuíno, é porque Deus te capacitou, porque Ele te amou, te predestinou. Entende isso? E assim há muitos outros irmãos aí, amados, que são eleitos, que são o que mais tem aí no mundo são ovelhas perdidas no meio do sistema religioso. Por isso que nós aqui insistimos, lutamos para levar essa palavra, para que ela chegue ao máximo possível de pessoas. Eu não sei quantas pessoas, mas nós alcançamos já até hoje. Eu, particularmente, esse ano de 2019, estou completando 20 anos que eu prego a graça, que eu estou conhecendo a graça. Até hoje eu continuo conhecendo. São 20 anos defendendo essa palavra e ministerialmente são quase 14 anos. Eu não sei ao longo de todo esse tempo a quantidade de pessoas que nós já alcançamos, mas eu sempre considero que é muito pouco. Eu sempre acredito que nós temos muito mais a alcançar. Então nós lutamos para levar essa palavra porque nós sabemos que há ovelhas aí, perdidas, lutando nas campanhas, nos sacrifícios, nas obras da lei, sem saberem que são eleitas de Deus, que foram escolhidas por Ele, que são abençoadas dEle. Vocês compreendem isso? A luta de pregar a graça é isso. Então, amado, para encerrar, é importante você entender que o Senhor nos elegeu, nos predestinou e nos atraiu, né? Nos aceitou, como é o tema de hoje. Não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Ele fez tudo isso com propósitos. Eu quero elencar aqui pelo menos 2 desses propósitos, tá bom? Primeiro, o Senhor nos elegeu para a salvação. Se você é filho de Deus e nós somos filhos de Deus, você é salvo. Porque a palavra diz que Ele nos elegeu, né, para sermos filhos. Ora, isso é sinônimo de ser salvo. Ser filho de Deus é igual a ser salvo para sempre. Então, por que o Senhor nos elegeu, nos predestinou, nos atraiu, nos salvou? Para que fôssemos salvos e sempre salvos. O Senhor jamais deixaria qualquer ovelha dele se perder. Jesus disse, né, que nenhuma ovelha dele pereceria. Ele falou, jamais as minhas ovelhas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então o Senhor fez toda essa obra, nos aceitou, nos adotou como filhos humanamente falando, nos deu o dom da fé, tudo isso para que nós fôssemos salvos, e hoje somos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler a Nova Versão Internacional. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, olha só, Deus os escolheu para serem salvos. Pegou aí ou não? Desde o princípio,
Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O Espírito Santo fez uma obra transformadora em nós. Amém ou não amém? E através da fé, o nosso coração foi revelado em graça, a salvação alcançou o nosso coração. Salvação que já estava em nosso espírito. O Senhor nos escolheu desde o princípio para sermos salvos. Entende porque o Senhor te aceitou? Entende porque Ele fez toda essa obra? Te elegeu, predestinou, te atraiu, reconciliou, para que nós fôssemos salvos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o Senhor nos escolheu para darmos frutos para o reino de Deus. Eu acho importante, amados, vocês compreenderem isto. É importante você dar fruto para o reino de Deus. Você fazer o bem, levar a palavra. Tá? Se alguém precisa de uma oração, orar por alguém. Ajudar quem você pode ajudar, seja qual for a ajuda. Essas coisas, fazer o bem, né? Como Paulo fala, não nos cansemos de fazer o bem. Isso é dar fruto para o reino. Fazer o bem não é ser religioso, não é viver pagando preço, não é viver de joelho no pó, vou subir um monte, faz um jejum, paga o preço daqui, paga o preço dali. Amado, isso não é servir ao reino. Servir ao reino é fazer o bem. Fazer o bem para as pessoas. E um dos maiores bens que você pode fazer por alguém é levar o Evangelho da Graça, por exemplo. Mas qualquer tipo de bem que você possa fazer. Isso é você dar fruto para o reino de Deus. Evangelizar, orar por alguém, né, falar da palavra, fazer o bem, ajudar quem precisa, se tiver o seu alcance, etc, 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 etc. O Senhor nos elegeu para darmos frutos. Mais uma vez, João 15,16. Nós lemos esse versículo no início, só que nós lemos apenas o iniciozinho. Agora vamos ler o versículo inteiro. João 15,16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, olha aí, ó, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando perdides ao pau meu nome, ele vô-lo conceda. Olha que promessa maravilhosa. Para que vades e, está sublinhado aí, ó, deis frutos. Esse é o teu chamado. Você foi eleito por Deus para dar frutos. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo para ser útil ao reino. E no final das contas, além da salvação, o Senhor ainda vai te dar o galardão. Todo o bem que você fizer, toda semente que você plantar boa, tudo, né, de positivo, cada palavra de evangelho que você fala, do evangelho que você fala para alguém, cada oração que você faz por alguém, cada benefício que vem da sua vida para outra pessoa, amado, tudo isso entra na sua conta diante de Deus. E o Senhor vai te dar galardão, porque Ele te escolheu para isso. O Senhor nos aceitou, nos elegeu antes da fundação do mundo, predestinou, neste mundo aqui nos capacitou, porque nós não tínhamos a capacidade de buscá-lo, de entender. Então Ele nos fez entender o Evangelho, nos deu capacidade de buscá-lo, né? Abriu o nosso entendimento para que nós, primeiro, fôssemos salvos, e somos salvos e sempre salvos, glória a Deus por isso, e para darmos frutos. Então, amados, vamos dar frutos, vamos buscar cada vez mais dar frutos, sermos úteis ao reino de Deus, para que cada vez mais o mundo alcance a revelação do Evangelho da Graça e alcance o bem e a luz que nós, filhos de Deus, podemos e devemos proporcionar ao mundo. Amém, abençoados? Amém.